Bom dia a todos. Meu nome é Lara Monteiro. Vamos começar agora mais um grupo de estudos da Consegue. A gente está na página 142 do livro PHG. Vamos começar agora o subtópico 2, o capítulo 8. O capítulo é o antissocial e a agressão. E a gente vai começar o subtópico mudanças no antissocial. Quem quiser acompanhar aí, inicia. Olá, Weston. Vamos ver. Bom dia. Não sei se está dando para me ouvir. Tá sim, tá sim. Ah, que Seja saudade bem-vinda de de volta. você. Desculpa, gente, foram uns meses muito malucos, mas estou de volta. Estamos aí. Fico feliz de você ter conseguido voltar para gente. Eu também. Então, vamos lá. Mudanças no antissocial. Ao considerar o antissocial, diferenciemos primeiro o que é o neurótico julga antissocial do que é antissocial. Tememos que sejam antissociais todos os instintos ou objetivos que temos, mas que não aceitamos como nossos, que mantemos inconscientes ou projetamos nos outros. Obviamente, os inibimos e os expulsamos da awareness, porque não combinavam com uma imagem aceitável de nós próprios. E essa imagem de nós próprios era uma identificação com aquelas autoridades com as quais convivemos em primeiro lugar e uma imitação delas. Mas, quando o instinto é liberado e aceito, siga, Kelly, pode falar. Você levantou a mão? Ah, acho que não. Mas, quando o instinto é liberado e aceito como parte de nós mesmos, resulta ser muito menos antissocial. De repente, percebemos que isto não é incomum, que é mais ou menos aceito em nossa sociedade adulta. Interessante aqui, eu não sei se vocês conhecem um termo que eu utilizo muito no Instituto Mineiro de Gestalt Terapia, né, a partir do meu supervisor, que ele fala sobre eus alienados, né, partes que a gente não se permite mostrar da nossa personalidade. E isso são, a partir de projetos que a gente tem, a gente acaba inibindo algumas partes de nós que não podem ser mostradas ou expressas. E a gente vai reprimindo essas partes mesmo, não deixando com que elas apareçam. Então, isso a gente consegue perceber muito em projeções, né? Quando a gente aponta no outro, isso que ele fala aqui também, de quando a gente consegue observar isso no campo, mas internamente a gente não quer assumir que é, né? Ou a gente não consegue assumir que é, porque a gente introjetou um ideal de personalidade baseado nas autoridades que a gente teve na nossa infância, ao longo da nossa vida, e a gente acredita que é aquele modelo que tem que ser seguido. O que ele traz aqui é que a partir do momento que você vai se desvencilhando, né, dessa obrigação de ter que ser assim, de ter que ter esse molde, você vai percebendo que não é tão absurdo assim ser diferente daquilo que você tinha como ideal, né? Que também é aceitável você ver de uma maneira que não é aquela que foi instaurada ou que você teve como referência, né? Mas como eu estava falando, mas quando o instinto é liberado e aceito como parte de nós mesmos, resulta ser muito menos antissocial. De repente, percebemos que isso não é incomum, que é mais ou menos aceito em nossa sociedade adulta. E a intensidade destrutiva que lhe atribuímos é menor do que temíamos. O impulso que sentíamos vagamente ser diabólico ou homicida resulta ser um simples desejo de evitar ou rejeitar alguma coisa. Ninguém se importa se a rejeitamos ou não. Não obstante, foi a própria repressão que A. tornou a ideia uma ameaça persistente, B. obscureceu
sua intenção limitada e fez com que não víssemos a realidade social. C, pintou-a com as cores vivas do proibido. E D, criou ela mesma a ideia de destrutividade, porque a repressão é uma agressão contra o self, e essa agressão foi atribuída ao instinto. Para citar um exemplo clássico, em 1895, Freud pensou que a masturbação causava neurastenia. Posteriormente, ele descobriu que era a masturbação culpada, a tentativa de reprimir a masturbação e a inibição do prazer orgástico que causavam a neurastenia. Desse modo, era o próprio medo do dano e uma medicina equivocada que apoiava o tabu sexual que causava um dano. Desde que Freud escreveu pela primeira vez, os conteúdos do id tornaram-se menos diabólicos e mais tratáveis. Provavelmente agora ele não teria se sentido exortado a empregar o lema. Flectere sine quo superos. Gente, não sei se é latim, mas não dá para entender. Isso aqui é o que está escrito, e eu vou ler a tradução. Se eu não puder dobrar os deuses do alto, moverei o Aqueronte, diz Juno a Júpiter, em Eneida. O que teria sido uma pena. Mas a avaliação neurótica também está correta. Os teóricos exageram em sua demonstração de que os instintos latentes são bons e sociais. Esforçaram-se demais para ficar do lado dos anjos. O que de fato aconteceu foi que nos últimos 50 anos houve uma revolução extraordinária nos costumes e avaliações sociais, de modo que muita coisa que era considerada perversa não é mais. Não se trata de que determinado comportamento seja agora aceitado porque é visto como bom, social ou inócuo, mas de que será considerado bom, etc. Porque agora é uma parte aceita da imagem da humanidade. O homem não se esforça para ser bom, mas é humano esforçar-se para conseguir o que é bom. Expressando isso de outra maneira, determinados conteúdos do id eram diabólicos não somente porque a repressão os fazia assim, das 4 maneiras mencionadas anteriormente, mas também porque continham um resíduo que era realmente destruidor das normas sociais de então. Era uma tentação ou vícios genuínos, e era uma pressão social concreta, transmitida pelas primeiras que levava à repressão neurótica. Alguém quer comentar alguma coisa até aí? Diga, Elizabeth. Abriu o áudio. Oi, desculpa aí, tá? Qual a página que você está? 143. Ah, Bem tá. no finalzinho. Tá. Eu estava sem internet, por isso que eu atrasei. Desculpa, tá? Obrigada. Sem problemas. Ok. Então, seguimos. Tá bom. No entanto, em circunstâncias em que a tentação reprimida estava presente de maneira bastante universal, assim que esta se revelava como sendo geral e, de certo modo, aceita, vinha a público com uma rapidez surpreendente, e, ao tornar-se pública e mais ou menos satisfeita, perdia seus aspectos diabólicos, e, no espaço de uma geração, a norma social se modificava. Na realidade, é digna de nota a unanimidade com a qual a sociedade chega a uma nova imagem de si própria como um todo. Seria de se esperar que partes do código moral fossem mais tenazmente conservativas, mas, naturalmente, houve a cooperação de todo tipo de fator social, economia modificada, urbanização, a comunicação internacional, a elevação do padrão de vida, etc. Somente quando se visita uma comunidade muito provinciana, quando se toma em mãos o Manual de Cuidados Infantis de 1890, ou um ensaio sobre cristianismo e o Tiago, é que percebemos a intensidade da mudança. E o que é fundamental é isto: a atitude mais antiga não é necessariamente espantosa, exagerada, nem particularmente ignorante.
Mais exatamente, muitas vezes, é uma opinião sensata e bem refletida de que algo é desaconselhável ou destrutivo, algo que agora sustentamos ser útil ou salutar. É interessante trazer isso aqui, gente, porque muitas vezes a gente para pensar em como eram os hábitos antigamente, né, a partir de um modelo. A gente tem que pensar sempre no que foi construído, né? Por exemplo, eles deram um exemplo aqui desse manual de cuidados infantis. Foi construído a partir do que estava sendo dito ali, do que era saber da época, né? Então, toda vez que a gente olhar para um escrito, olhar para algo que foi produzido, é interessante saber qual que é o contexto que aquela produção foi feita, né? Que aquele texto foi feito, aquele livro, aquela obra, porque a gente vai começando a entender o que é que está por trás daquela fala daquela pessoa, né? Porque é comum mesmo a gente parar para pensar, nossa, um manual escrito e tal, em 1890, dizia que era para bater na criança se ela começasse a chorar. Assim, não existia um saber construído que dissesse que não era permitido isso porque causava isso, isso e isso. Isso a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, dentro daquela época específica, aquilo foi necessário e aquilo foi importante. Por algum motivo, por algum saber, por alguma troca que foi feita naquela época. Então, é interessante a gente pensar sempre que tudo que é escrito naquele momento, né? Então, tem ali aquele saber, ele é histórico, tem algumas questões da sociedade que está ali envolvida, que foi feito, né? Então, a gente sempre pensar aí que a partir de um escrito tem muito mais coisa envolvida, né? Principalmente em relação à cultura daquele local em que aquilo foi criado. Por exemplo, costumava-se compreender com perfeita clareza que o treino rigoroso para o toalete era útil na formação de um caráter disciplinar. Isto não é de maneira alguma ignorância, é provavelmente verdade. E, portanto, eles diziam, faça o treinamento. Nós dizemos, não o faça. Uma razão para a mudança, por exemplo, é que nossa economia e tecnologia, aqui no livro está errado, não sei se vocês estão acompanhando aí, tecnologia atuais, o padrão antigo de intimidade, diligência e dever seria socialmente prejudicial. Freud levou a sério a esse resíduo hostil, aquilo que era de fato socialmente destrutivo. Ficou advertindo sobre a resistência social à psicanálise. Se nossos higienistas mentais modernos julgam o que liberam como invariavelmente bom e não antissocial, e, portanto, não tem de enfrentar resistência entre os liberais e tolerantes, é simplesmente porque estão travando batalhas que já foram essencialmente ganhas e estão empenhados numa operação de limpeza sem dúvida necessária. Mas a psicoterapia eficiente é inevitavelmente um risco social. Isso deveria ser óbvio, porque as pressões sociais não deformam a autorregulação do organismo, que é boa e não antissocial. Quando esta é compreendida de maneira adequada e expressa com palavras aceitáveis, a sociedade proíbe o que lhe é destrutivo. Não existe aqui um erro semântico, mas um conflito genuíno. Alguém quer falar alguma coisa sobre essas mudanças, né, no antissocial que foram feitas, sobre esse tópico que a gente acabou de explicitar? Siga, Mário. Sim. Minha internet não tá muito boa, mas tá dando para ouvir? Dá, né? Ok. Eu acho interessante, logo você leu no início, né, que a internet está um pouco ruim, mas é interessante que esse ponto de leitura aqui que ele propõe
com aquele termo ali em latim, inclusive, é uma parte da epígrafe do livro sobre a interpretação dos sonhos, que justamente marca a entrada do século XX, lá em 1900 que ele fez, que marca a entrada. E aí eu sempre brinco com essa questão com esse livro dos sonhos. Sempre lembro daquela música de Ludmilla, né? Cheguei, né? Cheguei, vou derrubando a porra toda, e as recalcadas que segurem e tal. É tipo assim, dando essa mensagem de entrada, né? Olha, vocês que estão impregnados da consciência, eu agora tenho como acessar eu tenho a possibilidade de resolver essa questão, né? Me mostrando. E a maneira de se mostrar é justamente isso, é fazendo essa viagem, essa travessia do Queronte, né? Que é a travessia do barqueiro, que é do rio, né? Que significa justamente isso, acessar o mundo dos mortos, né? Acessar o mundo dos mortos é justamente acessar essa inconsciência, né? Esse subsolo, né? Esse porão, né? Que ele fala que é só a partir disso que você pode visualizar em si a questão da consciência, porque a neurose está até então aí tá tratado como uma questão da consciência, porque assim, se eu não posso chegar aos deuses que na vida, né, ali que é aos céus, em outra tradução que tem, no sentido da consciência, então eu irei ao inferno, e lá, e sim, eu me reconhecerei como eu tenho essa liberdade, lá eu terei a liberdade, né, de ser quem eu sou. E isso marca justamente o livro de interpretação dos sonhos, que é justamente pelo viés dos sonhos, né, que vocês podem chegar à sua forma de ser, né, só através que não tem aqueles filtros de conduta social que são rígidos, que são, de certa forma, ancorados pela consciência, né? Então, o que você estava falando aqui antes, né, em relação à sociedade, a sociedade era muito isso, né? Essa questão a ideia da apreciação moral, apreciação do bem e do mal. Então, de certa forma, em cada época, sempre constituímos essa rigidez, né, de conduta moral, de conduta ética, apreciando a vida íntima, a vida social. Então, independente de qualquer contexto, todo o nosso tempo, hoje em dia, nós temos a nossa rigidez moral, a nossa rigidez ética, que não era a rigidez. A gente consegue fazer tranquilamente a leitura da rigidez passada, né? Se a gente pegar livros clássicos, por exemplo, como pega a Noviça Rebelde aí, né? Quem leu o livro ou assistiu o filme, né? Aquela cena que a protagonista se apaixona pelo conde e aí de repente ela foge e vai para o monastério. E lá a freira, surpreendentemente, manda ela, através de uma música, manda ela, na verdade, escalar a montanha. Em outras palavras, né, se jogue em frente, resolva sua questão com ele, né? Então, tem aquele filme também, né, da questão A Bela da Tarde, né, que foi um filme e foi um livro, que expressa justamente essa repressão sexual da moral burguesa, né? Então, expressa bem esse século, esses dois exemplos aí. Nós, hoje, temos nossa rigidez, né? Mas nós temos dificuldade de identificar, muitas vezes, porque estamos imersos nela, no contexto dela. Então, não temos essa capacidade de fazer uma apreciação sobre os ridículos que vivemos, né? E muitas vezes estamos aprisionados nessa rigidez de caráter, inclusive que lá no Terapia Explicada, que ele fala sobre a questão do caráter, né? Freud tratava essa questão aqui da consciência, inclusive, como justamente a
a causadora da rigidez moral, da rigidez ética. Então, para ver a verdade, era necessário ir ao mundo dos mortos, ir ao subsolo, ir ao inconsciente, aquilo que não conhecemos. Então, é só a partir dali que podemos chegar em si a verdade, porque lá não há um filtro, né? Um filtro de condutas rígidas, morais. Então, mas aí vem a Gestalt e justamente contrapõe essa questão que justamente a consciência, sim, na superfície, na consciência, que podemos trabalhar e ter a questão a compreensão de si, a partir da consciência. Não é necessário você ir no inconsciente, fazer essa viagem, entrar no barqueiro, viajar com o barqueiro, né? Ao Queronte é justamente essa travessia, esse rio, que simbolizava essa passagem das almas, né? Então, aí ele na época, né, espertamente, né, de certa forma, Freud utilizou essa metáfora que se alinhou muito bem justamente ao que ele propunha com a questão da interpretação dos sonhos, que foi realmente uma revolução. E foi, de forma curiosa e coincidente, né, na transição de um século para o outro, né? É como eu falei, a Ludmilla, que eu cheguei, né? E é isso aí. Então, até aqui, né, fica mais ou menos essas observações no sentido também de contexto e dessas questões. Obrigada, Mara, por compartilhar. Diga, Maria. Está sem som. Liga o áudio. Lutava justamente para afirmar, né, a abordagem dele. Então, claro, né, cometendo equívocos bárbaros sobre a questão da masturbação, mas, né, era o momento, né, certo? Tá? E ele conseguiu, né, como o Mário bem pôs, né, através aí de algo que é de suma importância dentro da psicologia. Imagina dentro da gestalterapia. Não tem nada mais genuíno do que o sonho, certo? Para ser trabalhado. Até eu sugiro, viu, Lara, que nos próximos encontros nesse ano que nós estamos, né, você veja aí um jeito da gente trabalhar os sonhos. É muito importante, né? Foi importante naquele período, agradecemos Freud pelo empenho dele, né? Firmou, de fato, a abordagem dele, a psicanálise. Só que é um equívoco também as pessoas acharem, né, que a sociedade e os seres humanos, sozinhos, vão crescer e aumentar os seus conhecimentos da humanidade e as suas crenças e a sua maneira de ser e estar no mundo e do conflito entre o self e a sociedade. Não. Né? A gente viu há pouco tempo, estou falando antes da pandemia, e estamos vivendo isso agora, um retorno bárbaro da sociedade, com a questão do neoliberalismo. Nós estamos vendo valores gravíssimos ocorrendo. Não estou falando política, tá? Não vou entrar nela. Ela também, claro que vai mostrar, não é um reflexo disso, mas estou falando das pessoas, voltando para crenças e para valores, né, que foi reforçado por essa questão neoliberal. Né? Nós passamos pelos anos 60, 70, por uma liberdade, inclusive feminina, de grande importância, certo? Até hoje, tá? Pode ser ter uma controvérsia sobre a questão do feminismo, né? Eu, por exemplo, acredito que o feminismo tem que ser classista, né? Certo? Mas é outro assunto que eu não vou falar aqui, né? Não é o feminismo que bate entre homem e mulher, ou mulheres negras, ou mulheres amarelas, ou mulheres... Né? Não. É um feminismo de classe. Estamos todos na mesma classe. Estamos pertencendo toda a classe trabalhadora, lutando, né, para minimamente firmar o produto do nosso trabalho, tá certo? Tá? E a nossa voz dentro de uma sociedade, sim, né, uma sociedade que, como bem está escrito no final, que a sociedade proíbe o que lhe é destrutivo. É claro, certo? Tá? Daí, uma boa terapia, muitas vezes, mostra
justamente o que está presente no ser humano. Então, há o quê? Uma controvérsia muito grande, né? Tá certo? Entre aquilo que é o ser estar no mundo bem e o conflito do que a sociedade exige, muitas vezes, como o Mário bem pôs aí, né? De uma maneira estereotipada, que não cabe naquilo que o ser deveria ter como um quintal para ele, né? Uma hospedagem, e não é. Ele se sente em conflito, né? Claro que o adolescente, não que a gente, eu na minha idade ainda tenho isso, né? Não que o adolescente ele figura melhor isso. Tanto que a rebeldia, a gente fala em adolescente, lembra da rebeldia. O adolescente, ou ele vai para uma rebeldia, ou ele vai para um outro lado, né? Totalmente diferente, que é aquela adequação total, certo? Né? Hoje a gente vê jovens, né? Abarcando e sendo um verdadeiro aí, disseminador do neoliberalismo com os preconceitos mais bárbaros que existem. É incrível, né? No momento que nós estamos vivendo esse retrocesso, né? Então, eu queria só acrescentar isso, né? Eu acho que é isso. Imagina a figura do psicólogo nesse momento. O psicólogo, né? Ele é visto, não sei se vocês têm acesso a isso, mas na classe popular, muitas vezes, ele é visto como algo da burguesia, algo que ele não tem acesso, né? E a gente, claro, né, não pensa desse jeito, quer que o nosso trabalho chegue para todos, sim, né? Tá certo? Não só aqueles que podem pagar dentro de um ambiente fechado, daí a importância o meu trabalho, que eu penso que nesse momento está difícil, mas o trabalho de grupo, trabalho onde você possa levar, né, a questão da abordagem gestáltica, e é próprio da Gestalt isso, né, a formação de grupo e a formação terapêutica das outras pessoas que estão no grupo serem caixa de ressonância, e o aprendizado se dá dessa forma, não apenas entre duas pessoas, paga, fechada, num consultório particular, né? É isso. Obrigada por compartilhar, Maria. É interessante olhar, né, para essa ideia dos grupos, justamente para a gente ter essa diversidade até de opiniões, né, de trocas, de experiências, tantas pessoas aqui fazendo essa troca de saberes mesmo, para a gente conseguir agregar, né, ao nosso pensamento. Então, às vezes, até isso mesmo que foi dito, né, a gente tem um determinado molde que foi feito aí ao longo desses tempos, ao longo da nossa vida, de como a gente deveria se comportar, de como a gente deveria agir, do que é o certo, do que é o errado, desse dualismo, né, que a gente vê no mundo. E a partir do momento que a gente entra em contato com outras pessoas, se conecta com outras pessoas, a gente tem acesso a outras verdades, a pessoas que têm histórias diferentes das suas, que têm verdades diferentes das suas, e explorar isso é muito importante também. Saber que existem outras formas de pensar. Estar aberto a isso é imprescindível para a gente conseguir desenvolver dentro da sociedade, principalmente dentro da abordagem gestáltica, que é se abrir para a verdade do outro, olhar ali a partir do sentido que a pessoa dá para a própria vida, né? Para a própria história. Então, isso é muito importante. Diga, Elizabeth. Então, Lara, o quanto que é potente esse momento aqui, e me veio uma experiência, né, uma vivência da semana passada, e isso, no momento, isso me deu uma intriga, me deu uma revolta, que o que eu consegui fazer naquele momento foi um post que eu vi no Facebook. O que eu dei conta de fazer naquele momento para eu aliviar a minha aflição foi bloquear aquela pessoa. O post era o seguinte, o título grande: escolha qual o seu psicólogo. E no post tinha uma vassoura, tinha uma cinta e um chinelo havaiana.
aquele antigo, aquele branquinho, e ali as pessoas que ali escreveram, vi aquilo legitimando a violência, sabe? E isso me levou lá na minha infância, que eu apanhei tanto, e o que eu sou hoje não foi porque eu apanhei, sabe? Eu nem tinha escolha, né? Eu sou uma... hoje a gente fala de adoção, né? Mas eu fui, há pouco tempo que eu sei, que eu fui sequestrada, né? Eu fui sequestrada lá na década de 60, e eu tinha apenas 2 anos, e aquilo me levou, sabe, Lara, numa dor tão profunda, mas uma dor de... Ixi, minha internet está dando problema, fiquei amarela aí, gente. Mas aquilo me trouxe, assim, aquela aflição, vivendo aquela assim, a memória foi acessada, minha memória foi acessada a partir daquele post. E ali eu via aquela... Hoje, eu chamava a língua de sogra, mas, na verdade, é a espada de São Jorge. Era o instrumento que batiam em mim, sabe? E naquele momento, pensa, foi 1 hora de aflição com tudo aquilo, e até então eu não sabia qual era a ferida que eu trazia, né? Todo esse meu período de vida e tudo, né? E ali era o medo do abandono, né? Eu perdi a minha mãe, eu tinha 2 anos, e por mais que eu sei do meu sequestro só em 2014, né? Já com a idade já avançada, né? Mas isso para mim foi muito libertador, muito libertador. Porque na minha adolescência eu fui abusada, né? Eu fui abusada por essa pessoa que está minha certidão de nascimento como sendo meu pai, e não é o meu pai. Eu fui sequestrada por aquela pessoa, já com pouco tempo, né, que a minha mãe havia falecido, eu apenas com 2 anos, alguma coisa, e ele apropriou de mim. Eu fui criada na família para que ele pudesse depois, para eu ser dele. Então, assim, Lara, assim, né, tem pouco tempo que eu me formei, né, mas eu tenho uma experiência vasta com a educação infantil, né, eu já sou aposentada e tudo, mas me trouxe muitos momentos que eu deparei com crianças que eu abraçava e eu dizia era de mim, eu não sabia que era de mim, sabe? E eu estou entrando já, né, e eu agradeço de eu poder falar isso aqui, eu sinto a vontade para falar isso com vocês, eu me sinto em casa para falar isso com vocês, eu sinto legitimada pelo olhar de vocês. Eu pude olhar para mim e dizer assim, eu posso cuidar de você, eu posso cuidar, né? É minha aquela coisa, sabe? Tudo que eu posso te dar hoje, eu te dou, não precisa você ficar com medo. Você tem moradia, né? Você é sua família, eu tenho uma família, né? Eu tenho filhos, eu tenho netos, né? Eu fiz a minha trajetória. Então, com pouco tempo que eu estou aqui com vocês, mas isso já me ajudou bastante, sabe? Principalmente, Lara, eu quero te agradecer, que isso trouxe muita informação para mim, foi a partir do filme Encanto. No filme Encanto eu me vi, sabe? E foi vindo muita coisa. Como que é muito interessante, memórias que foi vindo e eu tô, assim, sabe? Eu tô apropriando dela. É de mim, é da minha história que foi resgatada. E assim, eu falo com vocês hoje, eu já não falo mais com a emoção que eu chorava, porque antes até de eu assistir algum noticiário de estupro, alguma coisa, eu não dava conta. Eu entrava numa revolta que, assim, dava vontade até de quebrar a televisão, de tanta revolta que eu tinha. Hoje não, hoje eu já consigo canalizar isso, e a única coisa, assim, a única não, desculpa, o que eu posso ajudar, né, é eu ter feito minha formação, eu ter ido para a faculdade depois de quase 60 anos, eu me formar e continuar aqui, que eu posso fazer alguma coisa, estou fazendo por mim, e estarei fazendo por pessoas, né? Então, eu agradeço vocês, tá, gente? Desculpa. Acho que a gente que tem que te agradecer, né?
né, por essa entrega sua aqui, esse momento de falar com tanta abertura sobre as suas questões, suas feridas cicatrizadas. Olha só o quão potente que é isso, né? Você ressignificando a sua própria história, conseguindo olhar para ela e não deixando a dor em evidência, né? Que muitas vezes a gente faz isso lá na história, a gente deixa a dor como protagonista. E hoje você assume esse lugar de protagonista de si. Eu fico muito feliz que esses grupos tenham te proporcionado isso, Elizabeth, de verdade, de verdade. Eu fico muito feliz de ter você com a gente aqui também, porque olha só que Obrigada. força que você traz para cá também. Obrigada pelo relato, fico muito feliz dessa trajetória linda que você está se formando, né, que você está estruturando aí, e agradeço pela confiança no meu trabalho, no grupo como um todo. Esse é o lugar para isso. Tá? E sinta-se muito acolhida aqui. Muito obrigada. Ai, o coração tá quentinho agora, peraí. Filtrar as emoções aqui. E aí, gente, mais alguém quer comentar sobre essa parte? Seguimos pro 3? Beleza. Subtópico 3. Progresso desigual e reação social. Consideremos duas mudanças recentes nos costumes, bastante espetaculares, nas quais a psicanálise desempenhou um papel capital. Atitude afirmativa com relação ao prazer sexual e atitude permissiva nos cuidados com a criança. Antes disso, gente, eu me lembrei de uma coisa que o Mário tinha falado, e me veio aqui agora, juntando com o que a Maria falou, sobre... E o que a Elizabeth falou também, né? Que é sobre, por exemplo, esse post que ela falou sobre os psicólogos. Sabemos que existe... Hoje a gente está vendo isso mais latente, porque a pessoa que hoje está à frente desse país tem esse pensamento. Então, o que a gente vai ver é que muitas pessoas estão encorajadas a falar sobre as próprias opiniões, sustentadas também nessa ideia de que isso está sendo disseminado por uma autoridade. Então, é muito legal até parar para pensar nessa dinâmica, né? Não falando especificamente de política, mas como a pessoa se vê, se permite colocar a sua opinião dessa forma, tão livre, né? Porque também está sendo sustentado por algo. Uma opinião que está ali sustentada em algo que está sendo disseminado, visível, né? A gente vê que hoje as pessoas falam muito mais abertamente sobre isso. Depois que nosso presidente veio ao poder. Eu não sei se vocês concordam comigo, essa é a minha percepção, claro, que está muito mais evidente esse tipo de comentário, esse tipo de fala, né? Essa forma violenta, né, de se comunicar, né? Propagar mesmo a violência, assim, como uma forma natural, naturalizada. Eu vejo isso muito mais frequentemente depois que ele assumiu o poder. Então, assim, só um adendo, porque eu me lembrei disso agora, eu acho que se conecta muito com o que a gente está falando aqui. Dentro dessa época, parece que tem uma opinião de uma autoridade, ou tem algo que está sendo disseminado ali que me permite falar do que eu penso, que está dentro também do que está sendo disseminado dentro da cultura. Apesar de ser controvérsia, claro, porque tem várias frentes, né, várias vertentes aí desses pensamentos hoje em dia.
Principalmente hoje, né, com a tecnologia, a gente vê isso muito mais disseminado do que em outras épocas. Até porque as redes sociais, outras formas de comunicação. Então, vamos lá. Essas mudanças estão agora tão difundidas que deveriam ser cumulativas. Isto é, deveria haver satisfação concreta e autorregulação suficientes em certas esferas de maneira bastante difundida para diminuir o ressentimento público e aquela projeção de bichos-papões. Portanto, os tabus deveriam se tornar ainda menos impostos e deveriam haver ainda mais satisfação e autorregulação e assim por diante. Especialmente no caso das crianças, a permissão para chupar o dedo, os padrões mais autorreguladores de alimentação, a permissão para masturbar-se, o relaxamento do treinamento para o toalete, o reconhecimento da necessidade de contato corporal e do aleitamento, a supressão do castigo corporal, tudo isso deveria frutificar na felicidade da geração que surge. Contudo, investiguemos o caso de modo mais minucioso. Temos aqui um exemplo interessante de desenvolvimento desigual, o progresso sobre alguns aspectos em direção à autorregulação, ao mesmo tempo em que se mantém e até mesmo se intensifica uma deliberação neurótica sobre outros aspectos. Como é que a sociedade se ajusta para alcançar um novo equilíbrio dentro do desenvolvimento desigual, para impedir o dinamismo revolucionário latente em toda nova liberdade? Por que se esperaria que toda liberdade liberasse energia e conduzisse a uma luta intensificada? É uma resposta, tá? Vou ler de novo. Como é que a sociedade se ajusta para alcançar um novo equilíbrio dentro do desenvolvimento desigual para impedir o dinamismo revolucionário latente em toda nova liberdade? Porque se esperaria que toda liberdade liberasse energia e conduzisse a uma luta intensificada. O esforço da sociedade é no sentido de isolar, compartimentalizar e arrancar as garras da ameaça que vem de baixo. Desse modo, o aumento da quantidade de sexualidade razoavelmente não reprimida foi acompanhado de uma diminuição do excitamento e profundidade do prazer. O que isso significa? Argumentou-se que a privação, como tal, é necessária para a acumulação de tensão. Mas a autorregulação orgânica deveria ser suficiente para marcar as horas de apetite e descarga sem intervenções externas. Disse que a imitação da moda e o excesso de indulgência depreciam o prazer sexual. Isso é verdadeiro, mas se houvesse mais satisfações, mais contato e amor, haveria menos indulgência compulsiva e automática. E a questão que estamos colocando é: por que há menos satisfação e etc. É mais sensato considerar essa dessensibilização específica como de tipo semelhante ao restante das dessensibilizações, falta de contato e falta de afeto, que são presentemente epidêmicas. Elas são consequência da ansiedade e do choque. O desenvolvimento desigual, a liberação da sexualidade deparou com um bloqueio do que não está liberado. A ansiedade é despertada, os atos são executados, mas se retirem deles o significado e o sentimento. Como não foram plenamente completados, os atos se repetem. A culpabilidade é gerada pela ansiedade e pela falta de satisfação, e assim por diante. Um bloqueio essencial, argumentaremos em breve, é a inibição da agressão. O que é óbvio, a julgar pelo fato de que a exploração comercial da sexualidade nos filmes, romances, histórias em quadrinhos, etc., como demonstrou o Legman Cage, concentra-se no sadismo e no assassinato. O estilo desse tipo de sonho comercializado é sempre um índice infalível do que está acontecendo, porque não há outro critério a não ser atender a demanda e vender. Um mecanismo social importante para isolar a sexualidade é, paradoxalmente, a atitude saudável, sã e científica da educação sexual por parte de educadores e pais progressistas. Essa atitude esteriliza e torna oficial, autorizado
e quase obrigatório, o que por sua natureza é caprichoso, não racional e psicologicamente explosivo, embora seja organicamente autolimitante. A sexualidade é sem dúvida organicamente periódica, mas não amamos porque nos receitaram isso. Hunt advertiu contra esse isolamento quando disse que o lugar de aprender os fatos da vida era a sarjeta, onde seu mistério era respeitado e blasfemado, de maneira como somente os crentes verdadeiros blasfemam. Agora se ensina que a sexualidade é bela e estática, e não é suja, mas claro que ela é literalmente suja entre urina e fezes, e ensinar que é estática, em lugar de deixar que isto seja a surpresa de um momento, só pode causar decepção na grande maioria das pessoas, cujas agressões estão bloqueadas, e, portanto, não podem elas próprias ceder e nem destruir a resistência nos outros e levá-las a perguntar: o que? É só isso? É muito melhor, permitindo-se tudo, que não se diga absolutamente nada, mas a assim chamada atitude saudável, que torna um ato da vida uma prática de higiene, é um meio de controle e compartimentalização. Estamos finalizando, acho que vamos parar por aqui. Estamos na página 146, paramos no primeiro parágrafo aí, naturalmente. A gente volta a falar do livro. Deixa eu ver quando. 7, no dia 14. Deixa eu anotar. 12 do 2. Alguém quer comentar sobre esse começo aqui, sobre essa fala aqui, né, que ele fala? Eu não tô... Vocês me comentam para mim se vocês têm alguma coisa a falar a respeito disso, mas eu vou dar minha opinião a respeito do que eu li sobre a minha interpretação. Me parece que o que ele está falando é a dualidade, né? Se ao mesmo tempo é ruim que você reprima a pessoa de explorar a sua sexualidade, você explicar como funciona, dar uma aula sobre o que é, falar para ela de tudo como acontece, sem permitir com que ela experimente aquilo e chegue a essas conclusões, isso também limita a pessoa, também é uma forma condicionante, né? Porque a energia que ela gastaria no experimento, no experimentar aquilo que está sendo feito ali naquele momento, já está limitada a partir do momento que ela sabe todo o processo antes de poder experimentar. Então, ela não está sentindo, ela não está fazendo algo novo ali, ela já tem um conhecimento prévio e tem até aquela fala, né? Que ele falou, nossa, é só isso. Então, muitas vezes a fala, teorizar sobre aquilo pode diminuir a energia e o excitamento de você fazer por si só. E aí, vocês acham que é isso? Que não? Comenta a opinião de vocês sobre isso que a gente acabou de ler. Diga, Maria. Tá sem som, Maria? Maria, eu acho que seu áudio
Sim, e agora? Voltou. E agora? Tá funcionando. É só ia acrescentar algo rápido. Internet a gente nunca pode contar. É assim, os nossos mestres sempre deixam claro, né, que a nossa abordagem, ela é uma abordagem onde se dirige, se acolhe e dirige, e que há uma grande importância, né, sobre a agressão. Lembra do agredir? Agredir, aí vem o exemplo, agredir o alimento, mastigar, perceber, sentir o gosto, e não introjetar algo, né, engolindo, porque alguém disse que aquilo é uma verdade. Então, acho que é bastante importante, né, o que a gente pode contribuir minimamente, veja bem, minimamente, porque o nosso alcance é pequeno. Ainda bem que nós somos mais do que psicoterapeuta. Nós somos seres, né, que podemos interferir em outros aspectos da sociedade, tá certo? Então, nós podemos minimamente passar isso, que é o quê? A importância da agressão, mas uma agressão positiva, porque a agressão, a priori, é mal vista no social. Nós estamos tratando disso, tá? E é muito interessante quando a gente fala sobre aquela questão da frase de Fritz. Maria deixando a gente curiosa, né? Agora eu quero saber qual é a frase e ela saiu. Ai, ai. E aí a gente passa para o Mário até aguardar ela voltar ou a gente espera mais um? Maria voltou. Diga. Tá sem som. Sem som ainda. Ainda tá sem som, Maria. Você vai falar? Qual a frase? Eu passei para Aí, frente. voltou. Eu passei para frente. A frase é essa, se chegaram a pegar? Não! Não, Caiu, você nossa, caiu. falei sozinha, então. É assim, a Sim. frase, a famosa frase, se houver um encontro, é lindo. Se não, não há nada a fazer. Isso, quando eu digo isso, seja ou na psicoterapia ou fora dela, eu sou mal vista, sou vista como uma figura agressiva, né, super agressiva. E porque não se compreende a importância da agressão positiva, que é o que a gente sempre diz, mastigar, sentir e antes de engolir com uma introjeção, né, a gente digerir aquilo, né, com agressão. A agressão é necessária, certo, né? É nesse sentido só que eu queria lembrar todo mundo aqui, estou chovendo molhado, todo mundo sabe o que é isso, tá? Mas eu acho que é o que a gente pode fazer dentro do nosso trabalho e fora dele também na sociedade. É isso. Obrigada por compartilhar, Maria. Siga, Mário. Tá sem som também. Pronto. Desculpa. Comentar mesmo que os processos emocionais, eles não têm um valor de positivo e de negativo. Emoção é emoção. Raiva, tristeza, ansiedade, nojo. Eles não têm essa atribuição de valor, né, é dada por nós, né? Então, e ressaltar o seguinte, que a ideia de bom e a ideia de mal não é aplicada a uma ideia de fato. Bom e mal é um componente de reação emocional. Então, eu estou destacando isso porque é o seguinte, porque quando a gente fala assim, fulano de tal é mal, fulano de tal é mau aluno, fulano de tal é má pessoa, a fulano de tal é legal. Então, assim, e tratamos essas questões como fatos. Mas é preciso lembrar o seguinte, que a questão da ideia de bom e de mal,
é mais uma questão do campo da esfera da reação emocional. Sentir-se como, né? Não é um fato em si. Lara estava comentando sobre a questão do governo aí, porque hoje em dia você dá uma opinião, avaliação, faz um julgamento apreciativo sobre determinada questão, determinado tema, e tratando aquelas situações factuais a partir dessa conduta moral, ancorado nessa ideia de bom e de mal, com o valor de positivo e de negativo, e tratamos essas questões como factuais, como, na verdade, diz mais respeito à nossa construção de princípios, né? Esse arcabouço que compomos em nós como forma de funcionamento e de apreciação e de reconhecimentos sociais, né? Como troca de afetos, essa construção que colocamos no nosso fundo de nossa existência e que, em cada momento, a elevamos para o processo de figuração, né? A partir dos processos, inclusive, de contato. E aí isso fica explícito, né? Explicitamos. É interessante dizer também o seguinte, que a função de autorregulação organísmica, ela tem um caráter de responsividade. O caráter de responsabilidade, essa característica de responsabilidade é de você dar respostas a determinadas situações e circunstâncias existenciais. Então, e muitas vezes utilizamos esse arcabouço aí, esse minador aí da questão do bem e do mal, do certo e do errado, como algo relativo a uma questão factual. E aí que está, muitas vezes, as questões, porque o que ancoramos, como ancoramos isso? Ancoramos justamente nesse espectro aí estatal, social, de contexto, para saber se aquilo ali é errado, certo ou errado, bom ou mal. Mas justamente é só uma apreciação abstrata, né? Não tem nada de fato. Sempre situado historicamente, só que nós confundimos essas questões como factuais, né? E aí é que está a grande questão. Quando fala só da criança, do comportamento deliberado, esse comportamento deliberado é justamente quando nós estamos submersos, né? Ou estamos submissos a justamente essas pressões sociais. Tem dois aspectos aí que nos acompanham a vida toda, né? Que é justamente a ideia de gratificação e satisfação, ou gratificação e frustração, né? A gratificação é quando, por exemplo, a criança que mama no seio da mãe, quando ele consegue fazer aquilo ali, logo cessada aquela necessidade, ele tem a gratificação. Caso a mãe negue, por exemplo, o seio, né? Ou não possa ofertar a ela o leite, então, logo a criança vai experimentar uma sensação de frustração, né? Então, nós somos compostos, basicamente, dessa dualidade, né, entre gratificação, ressaltando que a ideia real de gratificação que Perls traz é justamente a gratificação produzida mediante uma tensão. Não há uma gratificação real sem a produção de uma tensão. E é o que Maria Bueno estava falando aí sobre agressão. Isso se enquadra no processo de agressão. E agredir, né, é justamente você produzir tensão. Mas essa produção dessa tensão, ela vai resultar num processo de gratificação mediante uma tensão. Mas a tensão é necessária. Então, a tensão é sempre necessária para a produção da gratificação, para a produção da satisfação. Então, o que a gente pode ver aí? Que não há como você só ter um mundo de encantos, né? Porque isso seria danoso para você. O atrito da física, trazendo para a questão da física, o atrito da física é necessário na nossa vida normal. A gente está sempre todo em atrito, fisicamente está sempre todo em atrito com a questão temporal, com a questão espacial.
A gente está sempre produzindo atrito. E na vida também é a mesma situação. Né? Então, agora, a diferença que ele faz que é essa... Agora, a tensão excessiva e essa expectativa não realizada que gera justamente a frustração. Né? E aí a questão da composição das neuroses, né, estão muito ancoradas nessas situações. Tem um filme lá, o livro lá, Ego, Fome e Agressão, e ele traz a cena de um filme. E ele faz a relação entre a questão da a tela projetiva. Né? Porque antigamente a gente chamava de tem a projeção lá, né? Tem a tela projetiva, que justamente aquela tela projetiva projeta ali uma idealização, uma realização, que muitas vezes a gente nos sentimos, de certa forma, identificados. Né? Então, tem outro aspecto aí, que é a questão da identificação e da diferenciação, né? Que é um outro aspecto também da composição da experimentação do contato, né? Que é a diferenciação e a identificação, o reconhecimento e a diferenciação, que é o estranhamento. Né? E aí, muitas vezes é esse estranhamento que leva você a um processo de crescimento. Né? Então, que muitas vezes só quer se relacionar com coisas que nós nos identificamos e nos, de certa forma, abrimos mão do estranhamento, né? Por exemplo, né? Aquilo que não conhecemos. Então, assim, esse conjunto de situações, né, entre identidade, estranhamento, gratificação e frustração, ajudam a compreender, né, o processo aí da formação de neuroses, né, a formação de um processo de autorregulação que é saudável, que não é saudável. O que Maria trouxe, que Pérez traz bastante, que é a questão da agressão, que é fundamental, como o metabolismo mental. Ele traz do ponto de vista fisiológico, depois ele faz a questão da relação da agressão do metabolismo orgânico e a agressão do metabolismo mental. E aí que está a grande sacada dele, né? Para essa questão da compreensão. Acho que é interessante, né, essa tentativa aqui do livro de tratar sobre essas questões aí de sociais, né, com um pé muito dentro do que é a psicanálise. Aí ele vai fazer justamente essa transição da compreensão dessas questões aqui. Mas aqui a gente vê que tem muita marca ainda da questão da psicanálise aqui, a contradição da psicanálise. Acho que não sei se vai avançar, mas talvez avance. Eu não li as outras páginas. Vamos ver se ele traz a questão da composição agora, da composição da gestalterapia, né? E aqui ainda está um pouco nessa questão da transição, né? Entre o que é a ideia da compreensão do que é o social na psicanálise e o que é na gestalterapia. Mário, adiantando para você, os próximos subtópicos vão ser: o antissocial é atualmente agressivo, o nome, né? Aniquilando e destruindo, iniciativa e raiva, fixações, do que foi mencionado anteriormente, e o sadomasoquismo. Então, muito provavelmente, ele vai explorar bem essa temática aí da agressão, né, e disso que você está falando, que Maria também disse. Quando você estava falando, me lembrei de acho que é um livro de poesia, se não me engano, do Ed Rubem Alves, que ele fala sobre Ostra Feliz, não dá pérolas, como que há necessidade ali de a gente passar por um momento de estranhamento, um momento de frustração, para a gente poder aprender com aquilo. Na novidade, a gente já falou isso várias vezes aqui, é na novidade que a gente consegue desenvolver, né? Que a gente consegue buscar se ajustar criativamente, né? Então, é ali que a gente consegue se adaptar, se crescer. Então, é ali que tem o crescimento. Então, é importante salientar isso, porque não existe a gente pensar que, não, vai ser dessa forma. Se a gente fixar em um lado só e não permitir
que seja fluido, como a Gestalt terapia propõe, então a gente vai estar fixado em uma forma engessada de agir também, né? Seja moralmente aceita ou não. Então é importante a gente conseguir fluir com isso e trabalhar esses temas no sentido de explorar o potencial em cada um deles. Quando você traz a questão do que eu falei, né, de ser violento, de disseminar a violência, me vem muito a questão do discurso. O discurso, quando a pessoa fala, ele pode estar mais voltado para o acolhimento e para a conexão, eu entendo, ou ele pode estar mais voltado para a desconexão. E eu entendo que esse discurso da violência promove desconexão entre pessoas. Então, assim, pensando talvez no sentido moral, né, do que eu acho que é ruim ou não, mas pensando na conexão, eu acredito que isso nos afasta, sabe, de outras pessoas a partir do momento que a gente dissemina violência livremente, né? É mais difícil da gente conseguir se conectar com pessoas quando a gente está disseminando a violência, minha percepção. Mas, realmente, parando para pensar, né, tem um cunho moral a respeito disso também, evidente. Né? Diga, Elizabeth. Se tem, algum de vocês tem a disponibilidade do PDF de ego, fome e agressão? Mário já na sessão, no encontro passado ele falou, e hoje me deu vontade de ler, eu não conheço. Tem a disponibilidade, Lara? Eu tenho quase certeza que ego, fome e agressão está na biblioteca que está disponível no Telegram. Eu vou confirmar. Se não tiver lá, eu posso dar uma olhada se eu consigo o acesso ao PDF para poder compartilhar com vocês. Tá ok. Obrigada, tá, gente? De nada. É isso. Alguém quer falar alguma coisa, apontar alguma coisa antes da gente finalizar? Mário está com o áudio aberto, quer falar alguma coisa? Não, só falar para a Elizabeth, obrigado por você compartilhar, né, um pouco da sua história, se você sentir à vontade, né, para poder compartilhar esse aspecto que você compartilhou, que para muitos é desafiador. Né? Por exemplo, eu trabalho na clínica, tem umas 2 ou 3 pessoas que eu estou tratando, estou conversando, dialogando, trabalhando terapeuticamente essa questão, né, que você trouxe aqui. E aí você sempre tem um tempo para a pessoa chegar, se sentir à vontade para poder falar sobre essa. Inclusive, por essa questão, a pessoa já tinha abandonado a terapia umas 4 vezes. E toda vez que chegava a esse ponto, de repente, ela abandonava. E aí não voltava mais para a terapia, porque justamente era sempre uma questão de bloqueio, né? Que a pessoa não conseguia acessar. Mas tem muito a ver isso no seguinte, que eu sempre digo que os bloqueios também são necessários e produzem saúde, de certa forma, produzem também saúde. A gente não tem que se sentir envergonhado. A ideia de se sentir envergonhado por aqueles bloqueios que a gente não conseguir falar. Porque aquilo ali trouxe você até aqui. Né? Então, fazer justamente essa reverência de agradecimento. Obrigado por você me trazer até aqui. Né? Mas, nesse momento, eu me sinto com forças para poder olhar para isso de uma forma diferente. Né? Então, justamente de poder isso mesmo, legitimar tudo que você... legitimar toda a sua bagagem que você trouxe. Que isso que você traz não é ruim. Foi bom, porque trouxe até aqui. Foi a partir de agora que você encontrou o seu momento para poder conversar, dialogar, sentir abertura, se relacionar emocionalmente com isso de uma forma diferente. Então, é muito válido, né? E agradecer aí por ter compartilhado e encontrado forças, né? Para poder olhar para isso de uma forma diferente hoje, se relacionar com isso diferente. Né? Então, é isso. E aí, no mais, vamos fazendo
essa viagem aqui com o Pelos, né? O livro, se não tiver lá, eu tenho. E eu acho um livro muito interessante para a gente, porque, inclusive, ele tem um capítulo que fala sobre essa questão do bem e do mal, princípio de realidade, sobre a questão das repressões. E ele faz essa leitura de transição entre a Gestalt, a psicanálise e a Gestalt. O capítulo final desse livro, Fome e Regressão, é justamente que ele introduz todas as ideias da teoria da concentração. Porque para Peirce, ele queria colocar a nossa abordagem com o nome de teoria da concentração no lugar de teoria da Gestalt. Que justamente é a teoria da concentração, mas não da associação livre. Né? Inclusive, até o título que ele propôs é até uma reação à ideia da associação livre, que é justamente você estando concentrado. Mas ele faz uma diferenciação no livro que vocês forem ler. Ele faz uma diferenciação entre concentração deliberada e concentração espontânea, que há muita confusão quando a gente fala a teoria da concentração. A gente fala sobre concentração como um exercício, como algo que é sofrível, como algo... Mas ele faz essa diferenciação entre concentração deliberada, que é mediante esse esforço físico de contrações musculares, emocional, como algo sofrido, e a concentração espontânea. Né? E aí ele faz essa diferenciação, que é importante para a gente compreender no processo terapêutico, clínico, inclusive. Quando a gente fala foque, você chega assim, olha, você tem que se focar, tem que fazer isso. E aí é justamente contrário ao que Peirce, de certa forma, defende como concentração deliberada. Porque quando a gente pega, por exemplo, o paciente e fala assim, foque nisso, você tem que fazer isso, como com utilização do processo terapêutico. Né? E aí, a ideia da concentração de Peirce é justamente dessa concentração, que é diferente dessa utilização a partir dessa questão desse sofrimento, desse exercício deliberado. A concentração que ele propõe na terapia, no processo clínico, não é a deliberada, é a concentração espontânea. De acordo com o processo de autorregulação organística. Porque há muita confusão nisso quando a gente vai fazer o processo de concentração terapêutica. Olha, foque, impõe as suas metas, e não sei o quê. Não, você tem que bater. É tipo eu sempre brinco, tipo uma utilização do processo terapêutico na terapia. Que a concentração que Peirce defende é justamente a concentração daquela criança. A não deliberada, aquela que é espontânea, que é genuína, que é autêntica. Que você vai encontrando o seu processo de autorregulação na experimentação, inclusive de tentativa e de erro. Por isso que quando a gente fala assim, você é gestalterapeuta, aí você fica com aquela tensão, com aquele medo. Vou para a clínica? Não vou para a clínica? Gente, eu estou com muito medo. Eu vou fazer uns cursos aí, que eu não me sinto seguro. A gestalterapia fala justamente que o processo clínico de aprendizagem e crescimento é o processo de experimentação. Se jogue. Se jogue e, claro, mediante um processo de preparação, a partir do tripé, né? Supervisão, terapia, mas, mediante isso como fundo, como figura, é um se jogue. Não é a questão dessa construção de segurança que a gente quer ter. Eu fiz certo. E aí a gente faz essas apreciações. Eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Né? Então, o que está em questão não é se está certo ou de errado. Que aí entra nessa ideia de bom, de ruim, de certo, de errado. Né? E aí a gente acaba se subordinando, se assujeitando justamente a essa pressão que é pré-estabelecida como fazer terapêutico, que é tradicional, como metodológico. E aí muita gente fica querendo o quê? Gente, tem alguma coisa para trabalhar não sei o quê? O manual. A gente quer um inventário, o famoso, vamos para cognitiva, a gente quer um inventário de Becker. Manual para trabalhar ansiedade, manual para trabalhar depressão. Gente, se alguém tem alguma coisa para trabalhar automutilação aí? Então, por isso que você encontra dificuldade nesse sentido, porque o reconhecimento da questão do campo, do ciclo de contato, dá essa abertura e fluidez para que em cada um a forma de resposta, de solução da questão,
ela é encontrada no encontro, na experimentação do aqui e agora, do encontro, do contato. E aquilo ali é sempre único, né? E aí, justamente, há uma armadilha aí de a gente pegar esse tipo de situação e aplicar ao nosso cliente, ou associar isso, ou tentar aproximar. E aí pode ser uma grande armadilha que você vai ter uma apreciação da fronteira do contato equivocada, baseado de um relato que é exterior ao seu processo de encontro, de contato, de experimentação com o cliente, que você está ali experimentando. Então, eu só queria relatar isso como uma coisa que eu vejo constante, né, da terapia, e essa confusão entre concentração, o que é concentração pré-estabelecida aí, e o que é a concentração da Gestalt. Né? Esse livro, Forma de Agressão, eu recomendo no sentido de leitura, nesse ponto aí da ideia da concentração, que acho que é um pouco libertador para ir, porque a gente não tratar a falar sobre concentração e ter uma ideia equivocada do que concentração é que Perel se refere. Né? Valeu, é só isso. Mário, interessante que você falou, né, de a gente não tentar adequar, né, pegar um modelo, ou um molde, ou um manual e tentar adequar nosso cliente a isso, porque senão vira aquela cama de Procusto, né? De a gente tentar, não, vou serrar aqui, aí ele vai encaixar certinho e é isso. Não sei se vocês conhecem, que essa é a ideia, né, da cama de Procusto era geralmente tinha um bandido, sequestrador, não sei exatamente o quê, mas ele colocava as vítimas, né? Era um gigante. Colocava as vítimas dele e cortava para elas encaixarem exatamente no tamanho da cama, não era isso? Porque ele ficava numa região montanhosa, e era uma região de transição entre uma cidade e outra. E quando os soldados e as pessoas estavam muito cansadas, chegar nesse ponto, eles tinham que dormir e se acolher. E aí ele, de forma bem acolhedora, uma abordagem gestáltica que ele fazia, era bem acolhedor, e aí recebia a pessoa em casa. E quando a pessoa, ao dormir, tinha duas camas. Uma era pequena e outra era maior. Se a pessoa fosse grande, ele ofertava a cama menor. Se a pessoa fosse pequena, ofertava a maior. Se a pessoa fosse pequena, ele fazia o quê? Ele esticava a pessoa para e com isso ela rompia, ele decepava, arrancava os braços, arrancava as pernas da pessoa. Se a pessoa fosse grande, ele oferecia a cama menor, e aí ele cortava a cabeça e os pés, amputava. Então as pessoas nunca sobreviviam e nunca se adequavam ao proscruto, né? E aí ele vinha com uma ovelha, docilizado, e de repente a pessoa ali no seu sono, ele aí praticava esses atos aí, né? Então, e ele morreu justamente assim, né? Justamente morreu dessa forma, né? Na mitologia grega, né? Ele morreu justamente isso. Eu esqueci, não sei se foi Teseu, acho que foi Teseu isso. Teseu, que os trabalhos de Teseu, foi o último trabalho de Teseu, que ele pegou e justamente capturou Proscruto e matou ele com aquilo que ele fazia, né? Então é isso, né? A gente tem que tomar esse cuidado aí dentro da clínica para a gente não fazer do nosso consultório, da nossa clínica, essa cama de Procusto, né? Porque se a gente quando a gente pega, né, esses modelos ou esses moldes ou esses manuais de como fazer, para a gente não acabar até suprimindo aquilo que é do ideal da clínica da abordagem gestáltica, que é a gente conseguir essa fluidez e esse contato, né, o encontro em si. Então, a ideia é sempre olhar para o cliente e o sentido que o cliente dá para as próprias experiências, né, e não adequá-lo dentro de uma caixinha do que a gente espera que seja aquela clínica, aquilo que a gente vai trabalhar ali. E vai muito de encontro com o que a gente falou aqui sobre a questão da exploração, né, sexual, da masturbação e tudo mais. Se a gente explica, teoriza demais, acaba que perde,
né? Aquela energia, aquele excitamento que está ali, e a gente não consegue ter a satisfação plena por estar fazendo aquele trabalho, né? Por ter aquele encontro que a gente está estabelecendo ali. Tá bom, pessoas? Finalizamos hoje, então. A gente se vê na semana que vem, no grupo de estudos. A gente vai falar sobre o livro Yontef. Eu vou enviar um textinho lá, falando quais páginas a gente abordou, quais foram os temas, e dizendo também qual vai ser onde a gente parou no livro da semana que vem. Tá bom? Agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Anne Kelly, diga. Apertei sem querer, gente, desculpa. Tá bem, olha, quem tá com a câmera ligada já aproveita que eu vou fazer o print e encaminho lá no grupo para vocês. Perfeito. Aí eu encaminho, tirei 2 prints. Vou enviar os 2, o que vocês mais gostarem, aí vocês baixam. Quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Vocês não conhecem, tem um Instagram que é do Segundas Gestálticas, é @segundasgestálticas, se vocês quiserem marcar, ou o meu, ou de qualquer pessoa que estiver aqui na sessão. É isso, a gente finaliza por aqui. A gente se vê na semana que vem. Ótima semana para todo mundo. Abraços gestálticos. Nos vemos na semana. Alguém abriu o áudio. Não, eu só agradecer, Lara. Hoje, para mim, foi meio conturbado assim assistir, mas eu vou assistir a gravação. Que eu tenho uma mãe de 86 anos, então, às vezes, as coisas não funcionam como eu programo. Mas que ótimo, né? Assim que é a vida, né? Não, eu entendo completamente, Lúcia. E a ideia de gravar é justamente para vocês conseguirem esse acesso aí. Pois é, já cheguei tarde, porque uma amiga minha da Suíça ligou para mim, que fazia muito tempo que eu não falava com ela, aí depois minha mãe me solicitou, enfim. Obrigada, viu? Obrigada. Eu agradeço todo mundo também que esteve aqui até agora. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Mário, Bruno, Welshman, Vanusa, Maria, Elizabeth, Agnes, Kelly, todo mundo que participou. A gente se vê, então, na semana que vem. Quiserem continuar a discussão no grupo, esse é o momento. Está lá disponível justamente para isso, para fomentar a discussão, para a gente conseguir construir saberes, né? E esse é o lugar para isso. Agradeço a todo mundo mais uma vez e até lá. Tchau, tchau.